resplandecente vens ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez nesta manhã cada um de nós queira dizer como disse São Pedro no Evangelho: Mestre, é bom estarmos aqui. É bom estarmos na casa de Deus. É bom ouvirmos a palavra do Senhor. Mestre, é bom estarmos aqui. Lá fora, no mundo, existem 1000 promessas de alegria, de felicidade, mas somente aqui, ouvindo a Tua palavra, somente aqui recebendo a Eucaristia, nós nos deparamos com a fonte da verdadeira felicidade. Mestre, é bom estarmos aqui. Deveria ser, amados irmãos, queridas irmãs, essa atitude do nosso coração cada vez que nós nos dirigimos para a casa de Deus. Não estamos aqui coagidos por uma lei, não estamos aqui forçados, estamos aqui porque nós achamos bom compartilhar a suavidade do Senhor. Tem um salmo que diz: Jerusalém, em tuas portas a minha vida se alegra. Mestre, é bom estarmos aqui. E hoje, segundo domingo do tempo da Quaresma, deste tempo de silêncio, deste tempo de procura sincera pela conversão, deste tempo de análise da própria vida, nós nos deparamos com a cena da transfiguração do Senhor. Jesus
convida os seus apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, os leva à montanha, ao Monte Tabor, e lá ele se transfigura, ele muda de aparência, ele revela a sua glória. E também, naquele momento, na montanha, aparecem ao lado de Jesus duas figuras muito importantes no Antigo Testamento. Moisés, o escolhido de Deus para levar o povo do Egito até a liberdade de Canaã. Moisés, aquele que havia se encontrado com Deus na sarça ardente, e Elias, o grande profeta. Então, aqui as duas grandes partes do Antigo Testamento dão testemunho de Cristo. Moisés, o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o coração da Bíblia do Antigo Testamento, o coração da lei, a Torá, e também os profetas, representados por Elias. E eles conversam com Jesus sobre a morte que Jesus irá sofrer em Jerusalém. Eles conversam com Jesus sobre o modo como Jesus irá cumprir todo o Antigo Testamento, porque em Jesus se realiza toda a promessa do Antigo Testamento. Desde aquilo que Moisés havia anunciado quando conta o início do mundo, e a partir daquele momento que os homens dão as costas a Deus, diz o primeiro livro da Bíblia, Gênesis: enviarei alguém que irá esmagar a cabeça da serpente. Esse alguém é Cristo, que destrói o mal pela sua morte. Mas também os profetas, por exemplo, o profeta Isaías, que no Cântico do Servo Sofredor conta até mesmo os detalhes pelos quais irá passar o Salvador da humanidade. Eram os nossos pecados que pesavam sobre ele, eram as nossas enfermidades que estavam sobre Cristo, e nós o considerávamos um malfeitor, mas ele salvava o seu povo. A segunda coisa que me chama a atenção no Evangelho de hoje é que ali estão os apóstolos, viram a glória de Cristo. Ali está Pedro, que disse: mestre, é bom estarmos aqui, vamos ficar na montanha, façamos 3 tendas. E esse mesmo Pedro, que viu a glória de Cristo, esse mesmo Pedro que escutou da nuvem a voz de Deus que dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. Este mesmo Pedro irá negar Jesus 3 vezes. Amados irmãos, nós somos um pouquinho Pedro. Nós sabemos quem é Jesus. Nós contemplamos a glória de Cristo. Nós o conhecemos. Nós ouvimos cada domingo a voz de Deus dizer: este é o meu filho amado, escutai-o. E, no entanto, quantas vezes, como Pedro, nós negamos o Senhor? Porém, assim como Pedro, nós devemos compreender que a caminhada para o céu, que a vida cristã, é sempre um recomeço. E talvez seja esse o grande ensinamento da Quaresma. Viver a fé é recomeçar. Viver a fé é compreender que nós tantas vezes negamos o Senhor, mas nós queremos voltar para a montanha, nós queremos voltar para o Tabor, nós queremos ouvir novamente a voz de Deus que diz: este é o meu filho amado, escutai-o. E para concluir, o último versículo do Evangelho diz: os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Será que o Evangelho está falando dos discípulos que estavam
no Monte Tabor? Ou será que o Evangelho está falando de nós, os discípulos de Cristo? Ficaram calados. Quantas vezes nós calamos o anúncio do Evangelho? Quantas vezes nós, por vergonha, por mil desculpas que nós poderíamos encontrar, nós não anunciamos Jesus Cristo nas pequenas coisas, nas coisas do dia a dia? Não é necessário entrar nos ônibus e começar a pregar o Evangelho. É necessário, a partir da própria vida, anunciar Jesus Cristo. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Quantas vezes nós vemos o poder de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós nos encontramos com Cristo de um modo tão profundo e tantas vezes ficamos calados, não contamos a ninguém nada do que nós presenciamos, do que nós conhecemos do Senhor. Então o Evangelho de hoje, na verdade, é um convite para cada um de nós. Em primeiro lugar, reconhecer que é bom estarmos com Cristo. Mestre, é bom estarmos aqui. Segunda coisa, estarmos atentos, porque às vezes nós conhecemos a glória de Deus, às vezes nós ouvimos Deus dizer: este é o meu filho amado, e tantas vezes nós negamos o Senhor, como fez Pedro. Diante da mulher que cuidava da portaria da casa do sumo sacerdote, Pedro disse 3 vezes: eu não conheço este homem. Às vezes, no nosso dia a dia, nós dizemos também: não conheço Jesus. Não conheço Jesus quando eu não venho para a missa. Não conheço Jesus quando não tenho a capacidade de viver como ele viveu. Não conheço Jesus quando escolho tomar atitudes na minha vida concreta, na minha vida real de cada dia, que não são as atitudes de Cristo. Não conheço Jesus quando não vou ao encontro do irmão sofredor, estendo a mão, abro o meu coração. Não conheço Jesus quando na minha casa, olhando para os que moram comigo, não os reconheço como Cristo presente na minha vida. E por fim, os discípulos ficaram calados. Não podemos ficar calados. Ou somos discípulos ou não somos. E se o somos, nós falamos. Eu creio, por isso falei, diz as Sagradas Escrituras. Comecemos a ter atitudes missionárias, a ter atitudes de falar de Jesus para os irmãos, dizendo uma palavra bonita. Quem sabe, mandando para um amigo, para uma amiga, um versículo bíblico, mas, sobretudo, não só falando exteriormente, mas vivendo de tal modo que as pessoas que olham para nós escutam, veem o Evangelho. Sempre me impressionou uma frase de Santa Teresa de Calcutá e com ela encerro. Dizia Santa Teresa de Calcutá: o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo vê o cristão. Seja você, cristão, uma Bíblia caminhando no meio do mundo. Imagine como seria bonito se quem olhasse para nós visse o anúncio de Jesus Cristo, visse o reino de Deus, que nós fôssemos tão transparentes que quem olhasse para nós não visse a nossa carcaça humana, mas visse o nosso interior, e no nosso interior habita Deus, e quem olhasse para nós, olhasse para Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu